A paz do Senhor para todos. Nesse momento eu gostaria de trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas. As lições do filho pródigo, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 20. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, perdeu tudo o que o pai lhe deu. Aqui em Lucas capítulo 15 pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas. Nesse capítulo nós temos a ovelha perdida, achada. Lucas 15, 3, 7. Né? A dracma perdida, achada. Lucas 15, 8 ao 10. O filho perdido e achado. Lucas 15, 11, 32. Nessa famosa parábola do filho pródigo, podemos aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. Uma delas, o perigo de sair da presença do Pai. Para você gravar novamente, o perigo de sair da presença do Pai. Então, nós vamos ter aqui algumas lições do filho pródigo. O filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra bem distante, onde dissipou os seus bens. O homem ele nunca pode querer afastar-se da presença do Pai, como diz em Lucas 15, 12, 13. O filho pródigo ele se afastou do Pai. Ele foi viver a sua vida de uma maneira dissoluta. E ele teve algumas experiências não boas. E aqui em Lucas 15, 12, 13, você vai averiguar o que eu estou dizendo. E em Eclesiastes 8, 3, o próprio Salomão, ele escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, nós vemos algumas pessoas se apressando. Aqui diz para não se apressar a sair da presença do Deus Todo-Poderoso. E vemos que as pessoas hoje têm deixado a ansiedade tomar conta. E por essa ansiedade as pessoas trilham caminhos errados, aonde elas chegam ao ponto de não querer viver mais devido a algumas experiências que têm em suas vidas. Experiências que não foram construtivas. Então, eu estou falando o perigo de sair da presença do Pai. Em Gênesis capítulo 4, 16, a Bíblia diz que saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E é um perigo sair da presença do Senhor. Um perigo mesmo. Porque você vê que um filho pródigo, ele tinha tudo. Não lhe faltava nada dentro da fazenda de seu pai. Mas ele queria viver algo diferente, algo novo, que é o que muitas pessoas procuram. Mas quem faz coisas novas em nossas vidas, sabemos muito bem disso, é o Senhor Deus. E Ele sempre faz além do que está em nossos corações, e o ser humano não compreende. Só compreende quando algumas coisas acontecem em sua vida. E aqui no Salmo 16, versículo 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. Uma das coisas que o filho pródigo não estava tendo em sua decisão, que assim teve, e começou a padecer todo tipo de necessidade. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava absolutamente nada. Os próprios amigos que festejavam com ele já não estavam mais com ele.
E ele estava agora em uma situação complicada. E a alegria não existia mais. E aqui também fala, né, sobre essa passagem aqui do Salmo 16, 11, onde a Bíblia afirma que a presença do Senhor, a fartura de alegria. Né? Aqui também fala sobre a descendência de Caim, preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria duradoura da presença de que a alegria duradoura da presença do Pai. Então você vê, a descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria duradoura da presença de Deus, que é uma alegria que não passa. Essa o ser humano muitas das vezes acaba se perdendo, né, buscando coisas fúteis, né, que muitas das vezes a prejudica, né, de uma maneira assim, ao ponto aonde tem certas experiências não boas para a sua própria vida. E aqui está dizendo também, nessa passagem aqui, diz o perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. O filho pródigo, ele trocou o pão pelas bolotas dos porcos. Você vê, na casa do pai ele tinha pão, na casa do pai ele tinha fartura. E agora ele estava comendo as bolotas que os porcos comiam, ou seja, ele estava desejando a comer, né? Ele estava praticamente dentro de um chiqueiro, uma coisa horrível, onde que na casa do pai ele não tinha esse tratamento, ele tinha um tratamento de excelência. E hoje em dia, de uma maneira talvez quase igual, né, espiritualmente falando, algumas pessoas em suas decisões chegam a esse ponto, troca o pão pelas bolotas. Eu tenho uma experiência de vida, não foi legal para mim. Né? Eu passei por tudo quanto é tipo de coisas que não trouxe edificação para a minha vida. Se eu tive uma experiência dentro daquela situação, dentro daquela área, por que eu vou caçar aquilo tudo de novo? Se eu tenho uma experiência, se eu já tive uma experiência com as bolotas que não foi boa, para que eu vou querer comer bolotas de novo? Então aqui o filho pródigo, ele caiu em si, ele chega ele olha para dentro assim de si, ele começa a lembrar das experiências que ele teve na casa do pai. Espera aí, poxa, essas bolotas não estão sendo legal, está me fazendo mal, ao estado que eu cheguei. Né? Enquanto na casa do pai ele tinha o pão, e ele mesmo falou, na casa do meu pai, a fartura, e eu aqui padeço. E é o que acontece, aqui eu estou falando o quê? O perigo de sair da presença do pai. E aqui também diz o quê? O perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. Justamente o que o filho pródigo, ele tinha feito. E aqui o filho pródigo, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Trocou a fartura de pão da casa do seu pai por viver dissolutamente. Aqui diz aqui em Lucas 14 ao 17. E não foi legal para a sua vida. Ele padeceu tudo quanto é tipo de necessidade. Ele começou a ficar praticamente ele estava morto na situação em que ele estava doente naquela situação, que a experiência não foi legal. Às vezes eu fico pensando numa coisa, como pode? Eu vejo assim, sabe, hoje, algumas pessoas, elas passam por algumas situações na vida e elas, muitas das vezes, sabem que as bolotas não é legal. E aqui tem um pão, ela deixa o pão de lado e vai para as bolotas de novo. Isso é que eu queria entender, esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer? Claro que eu entendo perfeitamente. Uma das coisas, você passou mal naquelas bolotas, vai passar mal de novo, vai passar as mesmas situações tudo de novo. Entendeu? E eu vejo assim, sabe, uma certa dureza. Se você já teve uma experiência dentro da área, né, que não foi boa, que não foi legal, que você vai voltar lá de novo, se aquelas bolotas te fez mal, se aquelas bolotas te fez você padecer necessidade. Então é melhor o pão do Pai, o pão, né, que nos sacia a nossa fome, né, que nos fortalece, faz com que nós vivemos a realidade, né? Temos luta, temos provas, mas estamos fortificados por esse pão maravilhoso que nos traz até visão, sabe? Porque quando o cara está com fome comendo bolota, ele não enxerga mais nada, né? De tanta fome. Mas quando ele come o pão, esse pão maravilhoso que eu estou aqui falando, ele tem visão das coisas. Enfim. Então, de acordo com o Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 4, o grande erro de Emelec e Noemi foi sair de Belém. Belém significa o quê? Casa de pão, casa do pão. Olha só,
para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Ruth 1:6. Então isso acontece até em nossos dias de hoje. Você vê, deixaram-se levar pela situação, não quiseram esperar. Não, vamos fazer o seguinte, não vai dar para esperar não. Isso aqui eu estou falando em toda a nossa maneira de viver. Tem muitas pessoas hoje que não sabem esperar absolutamente nada. As pessoas simplesmente não gostam de esperar. Não espere. Toda pessoa que não espera, a experiência não é boa, porque as pessoas mergulham na situação, entendeu? Ela não quer nem saber o que vai dar, mas o que dá é o mesmo de sempre. Muitas das vezes até chega em uma depressão, em certas coisas que, né, enfim, acontece na vida de muitas pessoas, que eu tenho visto isso. Então eu acho melhor você olhar para dentro de si, ver o que você já passou, o que você tem enfrentado na sua vida e começar a analisar toda uma situação, pedir Deus sabedoria e entendimento para que você possa realmente viver algo novo da parte do Senhor, porque é o que Deus tem para todos nós. E aqui nessa passagem, o filho pródigo, ele teve que cair em si, teve que enxergar, né, com fome, com dor, quase que praticamente ele estava morto na situação que ele estava espiritualmente falando, porque uma pessoa, para querer sair da presença do Pai e viver da maneira que sempre sonhou e fora da direção e comendo bolotas, com certeza essa pessoa não está legal, não está mesmo, entendeu? E aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 25, a Bíblia diz que e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É o que eu estava falando aqui, entendeu? O perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. Tá aí. Então, de repente, quem sabe eu estou falando com algumas pessoas que têm tido algumas experiências que não têm edificado a sua vida. Então está na hora de você começar a refletir, está na hora de você começar a pensar e começar a tomar rumos diferentes. Né? Enfim, mas eu busquei conselho, sabe? Sabe, de pessoas que eu me espelho muito. Bem, espera aí, você pode até se espelhar em algumas pessoas, mas você tem que ver se essa pessoa está no espírito, se essa pessoa está ligada, se essa pessoa realmente tem a direção de Deus, se essa pessoa tem sabedoria, se essa pessoa tem discernimento das coisas, porque não adianta nada você espelhar numa pessoa que às vezes ela vai te passar algo que vai trazer edificação para a tua vida. Você tem que espelhar em pessoas alicerçadas, pessoas que têm palavra do Espírito, né, para que você realmente possa comer o pão e não comer bolotas. Porque tem pessoas que, em vez de te dar pão, te dá bolota. E quando tu come, tu passa mal, porque tu começa a extraviar e sair do foco. E Deus quer cada um de nós no foco. E o que acontece? Quando você come o pão, com certeza você é curado por esse pão. Eu falo da palavra de Deus, né? Enfim, o filho pródigo, ele quis voltar para a casa do pai. Não estou perecendo de fome aqui, comendo bolotas, eu vou voltar com o meu pão. Então, ele começa a refletir, peraí, eu vou voltar. Aí aqui, ele toma uma decisão acertada de regressar à casa do pai. Uma das coisas que eu vejo que algumas pessoas precisam fazer. Porque por esses dias, alguém chega para mim e diz assim, eu não sei o que está acontecendo, na minha vida está acontecendo de tudo, só acontece coisas ruins. E eu falei uma coisa, vem cá, vocês estão na presença do Pai? Não estamos. Ou seja, a pessoa estava padecendo tudo quanto é tipo de males e comendo bolotas. Então, quando a gente come bolotas, a gente acaba passando mal e ficando cego, essa é a verdade. Porque enquanto você não enxergar que você precisa ser totalmente dependente do Pai, você vai começar a padecer certas necessidades, você vai começar a viver coisas ruins na sua vida. Então você precisa refletir nisso tudo que eu estou te falando. Porque aqui eu estou falando o perigo de sair da presença do Pai, o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. É o que eu estou falando. É muito perigoso. Mas aqui o filho pródigo, ele toma o quê? Uma decisão acertada. O filho pródigo, ele decidiu se levantar e regressar à casa do seu pai, né? Com o coração arrependido e quebrantado. Porque se não tiver um coração arrependido e quebrantado, não vai haver efeito sobre a sua vida. Mas se houver um coração arrependido e quebrantado, com certeza. Vamos ver aqui em Lucas 15, 18 ao 19. O filho pródigo teve uma nova atitude. O que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18. Né? Aqui Tiago 4, 8, né, também diz que Tiago aconselha dizendo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Muitas das vezes você vai ter que se achegar.
Tem pessoas que dizem assim, meu pastor não vem mais me visitar, as coisas. Às vezes, eu vou te falar só uma coisinha para você. Vai haver um momento da sua vida que ninguém vai até você. Você que vai ter que ir até o Pai. Você vai reclamar, você vai murmurar do pastor, vai murmurar da igreja, que ninguém te visita, uma coisa ou outra. Mas chega um momento que Deus quer palestrar tete a tete contigo. Meu. Quer te mostrar algumas coisas que você já viu sem Ele. Eu estou falando aqui, né, a decisão acertada de regressar à casa do Pai que você precisa ter. Então, aqui o livro de Tiago falou mesmo perfeitamente, como toda a palavra de Deus. O filho pródigo, ele teve um arrependimento sincero, uma das coisas que não acontece hoje. Hoje a pessoa até mantém aquele arrependimento sincero quando as coisas estão numa situação que só a misericórdia de Deus. Né? Quando a pessoa está no fundo do poço, a situação está complicada, procura A, procura B, enfim, tenta de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa, mas que possa haver um arrependimento sincero, como do filho pródigo, para que Deus possa agir e fazer o que tem que ser feito. Ah não, eu já fiz isso. Eu vou te falar o que eu já fiz na minha juventude. Eu esperava as coisas acalmar e saía da presença de Deus. E fazia as mesmas coisas, eu não queria mudança. Mas quando houve um arrependimento genuíno na minha vida, através do Espírito Santo, eu comecei a viver as promessas do Senhor e aquilo foi eliminado de minha vida. Já não passava mais por aquela situação que eu falava, por que isso está sempre acontecendo comigo? Porque a minha decisão mudou. Então, às vezes, a decisão precisa mudar, mas com arrependimento sincero. Ele falou assim, Pai, pequei contra o céu e perante ti, Lucas 15, 18. E Atos 3, 19, olha só o que diz. O apóstolo Pedro prega dizendo, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15, 19. Salmo 51, 17, Davi afirma, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então aqui está falando de quê? É aquele arrependimento sincero. Não é aquela coisa de remorso, né? Não, agora eu vou servir ao meu Senhor. Não. É firmar um propósito com Ele, dentro do que você recebeu, e ser grato ao Senhor. Conclusão para mim encerrar por aqui, parar por aqui, que eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra o Espírito Santo falou ao teu coração. Deus sempre muda atitude em relação ao pecador, quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados. Jonas 3,10, né? Aquela cidade que o Senhor Deus ia destruir e Deus se arrependeu, porque o povo, né, se humilhou e se arrependeu daquela situação. Aquela cidade não foi destruída. A mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus, que eu acabei de falar. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios de filho. Tudo que ele perdeu, ele recebeu de volta. Lucas 15, 20 ao 32. Mas havia ali o filho mais velho. Pai, há tanto tempo que eu te sirvo aqui, tu nem me daste um cabritinho para me comer, para me festejar com meus amigos? E o pai falou, isso daqui é seu, filho. Esse filho estava morto e reviveu. Né? Enfim, teu negócio é com Deus, tá? O seu negócio é com Deus. Então deixa o filho mais velho na dele, porque ele precisa aprender algumas coisas, não é? Enfim, e toma posse da tua vitória, toma decisão. Então eu falei, o perigo de sair da presença do Pai, o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos, e você precisa tomar uma decisão acertada de regressar à casa do Pai. Deus te abençoa. Amém.